Bem-vindos à Economia com o Pedro. Hoje vamos falar sobre como protegeres o teu dinheiro. Este vídeo vai ser um pouco diferente dos outros vídeos que vamos ter aqui no canal, mas eu quis que este fosse um dos primeiros vídeos porque acredito que é importante ter uma relação consciente com o dinheiro, especialmente na economia em que vivemos. Por isso, hoje vamos falar de algumas estratégias populares de investimento de forma a que vocês consigam proteger o vosso património. Antes de começar o vídeo, quero deixar a nota que tudo o que vai ser aqui falado não corresponde a aconselhamento financeiro, trata-se meramente de um vídeo educativo e de que em nenhum ponto neste vídeo houve qualquer conteúdo que tenha sido pago ou qualquer tipo de publicidade. Dito isto, podemos começar com a explicação. Antes de pensar em investir, é importante manter o hábito de monitorizar e registar todas as despesas diárias. Eu faço isso utilizando um ficheiro de Excel e o que eu faço é monitorizar todas as despesas do meu dia-a-dia e também faço o mesmo quando vou de férias. Isto para mim é importante para eu ter mais consciência do dinheiro que estou a gastar e até possivelmente eu cortar em algumas despesas que esteja a fazer a mais. Eu também tenho reparado, pela minha experiência, que isso me facilita ao final do mês eu ter mais dinheiro para investir. Além disso, acho importante ter um fundo de emergência. Isto é algo que te permite ter e cobrir despesas de 3 a 6 meses, num valor de à volta dos 3 a 6 mil euros. E é importante estar alocado em algo que seja líquido. E isto significa algo que tu consigas retirar facilmente e rapidamente o dinheiro sem risco de perdas. Ou seja, algo como um depósito bancário ou uma conta poupança. Se possível, e eu sei que este é um grande se, mas eu considero algo relevante o suficiente para falar aqui hoje, eu considero muito importante também guardar algum dinheiro para conseguir dar uma entrada para uma habitação e para depois, provavelmente, contrair um empréstimo e começar a viver em habitação própria. Se depois disto tudo conseguirem poupar dinheiro ao final do mês, então estão de parabéns. Podem começar a pensar em investir em ativos financeiros. E o que são ativos financeiros? Eu retirei uma definição da Investopedia, traduzida em inglês, que diz que um ativo financeiro é um ativo não físico que gera renda ou que pode ser convertido em dinheiro. Ou seja, é algo não físico que geralmente corresponde a algo físico, como por exemplo as ações correspondem a uma empresa, à propriedade de parte da empresa, ou como obrigações correspondem à propriedade de parte de uma empresa, ou então a parte de dívida do Estado, e que podem ser trocadas no mercado e convertidas em dinheiro, e que em alguns casos também podem dar direito a uma renda, como é no caso de obrigações ou no caso de ações que retornam dividendos. Uma estratégia muito popular para investir é investir em ETFs. E o que é que são ETFs? ETFs são Exchange Traded Funds, ou seja, são fundos que são transacionados no mercado de valores, numa bolsa, e estes fundos geralmente seguem um índice e esse índice depois tem alguns tipos de ativos associados, como por exemplo ações, obrigações, opções. Aqui para a nossa explicação nós vamos focar-nos somente em ETFs que se focam em ações, porque esses são os que vamos falar daqui a alguns minutos e porque esse é o tipo de ETFs mais populares. Como estes índices incluem várias ações, então é necessário que um ETF e mais especificamente o índice que esse ETF segue, tenha uma estratégia para pesar o valor de cada ação dentro desse ETF. Nos casos mais comuns, este peso, ou seja, este dimensionamento, é feito à base da capitalização de mercado ou da cotação de mercado de uma dada ação. O que é que isto significa? Imaginem um ETF cujo valor total, capitalização total, ou seja, o valor total das empresas desse ETF é de 1.000 milhões de euros. Dentro desse ETF, imaginem uma empresa, ABC, cujo valor de capitalização das suas ações é de 2.000 milhões de euros. Então, o que nós vemos é que essa empresa ABC vai corresponder a 2% do valor total desse índice. E depois esse ETF vai gerindo ele próprio. Normalmente estes ETFs são passivos, ou seja, não são geridos por humanos, são geridos por máquinas de forma algorítmica. E este ETF compra ou vende ações conforme as necessidades, caso haja alguma alteração no grupo de ações. Isto significa que o valor que cada ação
corresponde dentro desse ETF pode variar ao longo do tempo. Por exemplo, voltando à empresa ABC, das ações da empresa ABC, esta empresa pode agora valer 3 mil milhões. Mas imaginemos que o conjunto total de ETFs continua a valer 100 mil milhões. Então, agora, esta empresa ABC vai corresponder a 3% do valor total do ETF. Agora que percebemos um pouco o que é um ETF e como é que nós conseguimos investir no mercado, eu quero falar de que ETFs, ou melhor, de que índices nós podemos seguir e podemos comprar. Eu aqui não vou falar de ETFs em específico, eu vou falar sim dos índices que esses ETFs seguem e existem várias opções no mercado que vocês podem escolher. O primeiro desses índices é o MSCI World. Este índice tem uma grande percentagem do S&P 500. Para quem não conhece, o S&P 500 é o índice mais conhecido e segue cerca de as 500 empresas com maior valor dos Estados Unidos. Este índice segue cerca de 70% do S&P 500 e praticamente tudo o resto são ações de outros países envolvidos. Ou seja, países como França, Reino Unido, Alemanha, até Portugal está incluído. O segundo índice que quero falar é o MSCI Emerging Markets, que corresponde a empresas de países emergentes, ou seja, países como Brasil, China, Índia. E a razão pela qual eu falo destes dois índices é porque estes dois índices somados correspondem sensivelmente a 100% do valor de todas as ações de empresas que existem no mundo. Ou seja, cerca de 90% de todo o valor de mercado corresponde ao MSCI World e cerca de 10% corresponde ao MSCI Emerging Markets. E isto é interessante porque nós podemos ter uma estratégia que olha para o mercado como ele é, ou seja, olha de forma objetiva, não tenta prever vencedores e perdedores, e nós, se comprarmos cerca de 90% deste MSCI World e de 10% deste Emerging Markets, então nós conseguimos estar praticamente 100% investidos no mercado da Bolsa, em praticamente todas as ações mais relevantes que podemos comprar e nós estamos a decidir se uma ação é melhor que a outra, se temos um vencedor e perdedor, e nós podemos fazer isto. E aliás, esta estratégia é muito popular porque, historicamente, seguir estes índices e comprar o mercado e não tentar adivinhar vencedores e perdedores tem sido uma estratégia que, a médio e a longo prazo, é a que dá melhores retornos. Além disso, e tendo em conta o momento de incerteza em que vivemos, tem sido cada vez mais popular ter uma posição em ouro. Isto porque o ouro é visto como um depósito seguro em momentos de incerteza como o atual e um exemplo disso é que em 2025, em comparação com o euro, o valor do ouro subiu 45%. Aqui na Europa, a forma mais simples de investir em ouro é através de um ETC, que é muito semelhante a uma ETF, ou seja, compra-se uma unidade deste ETC, mas isto corresponde não ao fundo, mas sim ao ouro. Agora que nós percebemos melhor como funciona este mercado e como funcionam ETFs, nós podemos perguntar-nos, ok, agora como é que eu sei quanto dinheiro é que eu posso investir por mês? E, obviamente, que a primeira parte da resposta é depende do dinheiro que tenhas disponível e que estejas disposto a investir. Mas a segunda parte é em que mês é que eu posso investir mais e em que mês eu posso investir menos. E a resposta a isso pode ser dada por uma estratégia de investimento muito popular que se chama Dollar Cost Averaging. E isto significa simplesmente investir todos os meses a mesma quantidade de dinheiro. E como é que isto funciona? Nós temos os ETFs, os ETCs, e eles ambos funcionam à base de shares. E o que é uma share? Uma share é uma percentagem ínfima, neste caso de um fundo, ou de uma commodity, no caso do ouro, e esta percentagem, ou seja, o peso de cada share, não varia ao longo do tempo. Ou seja, cada share corresponde sempre a essa porção da empresa. Por isso, o que varia é o valor da share, que sobe quando temos uma valorização e desce quando temos uma desvalorização. E esta estratégia de investimentos diz-nos que, independentemente do valor dessa share, nós devemos comprar a mesma quantidade de dinheiro. Ou seja, imaginem que pretendemos comprar 600 euros de um ETF. Então, se esse ETF estiver a 100 euros a share, nós compramos 6 unidades. Mas se ele estiver a coisa como 75 euros, então nós vamos comprar 8 unidades. E isto é útil porque isto diz-nos que em momentos de quebras de mercado, como por exemplo o crash que tivemos em 2025 com a implementação das tarifas, esta estratégia não nos diz para
nós vendermos em pânico, que é algo que eu já fiz em crashes passados e que me levou não só a confirmar perdas e fechar as minhas posições, e também me levou a que eu não estivesse investido quando se deu recuperação e tivesse perdido potencial de grandes quantidades de dinheiro. Por isso, esta estratégia é útil não só para garantir que todos os meses existe um investimento, como também para prevenir que numa altura de um crash ou numa altura de pânico não existe a tentação de fazer panic selling. E estas estratégias que nós temos falado são estratégias a longo prazo, ou seja, são estratégias para alguém que investe no mercado há 30, 40 anos e são estratégias não para alguém que queira acumular riqueza, mas sim para quem necessita e pretende preservar património. Este é o resumo de algumas formas de investir. Muito do que eu falei hoje eu utilizo pessoalmente para a gestão das minhas finanças pessoais e é algo que eu utilizo para proteger o meu património. Eu gostava de ver mais pessoas a investir e mais gente a ter partes significativas deste património e eu recomendo-vos a ver outros vídeos. Existem vários canais em Portugal a falar sobre isto e que vos recomendo ver. O problema é que, apesar desta estratégia funcionar com partes da sociedade, isto é algo que já é impossível para uma quantidade muito grande de pessoas e que no futuro vai continuar a ser cada vez mais difícil para a generalidade das pessoas. Isso é o que nós vamos falar aqui no canal. Aprendam, subscrevam ou vou continuar a falar sobre economia. Obrigado. Ok.